eu posso falar pra vocês com toda certeza que Cavaleiros do Zodíaco é o desenho da minha vida. É o que eu mais gosto. E eu chamo de desenho, tá? É desenho, anime, é tudo a mesma coisa. Tem gente que fala que a história é muito boba, mas é uma história boba que bate fundo, sabe? O negócio é muito bom. Esmeralda! Como você pode ser capaz de matar a sua própria filha? Além do que, sem Cavaleiros do Zodíaco, a gente não ia ter tantos outros animes aqui no Brasil. E foi uma legião de fãs que eles conseguiram. Eles conseguiram o feito até de bater novela da Globo na época que o negócio era imbatível. E se tornou um dos grandes clássicos da TV Manchete. Tanto é que tiveram várias outras produções, né? Vários desenhos novos, filmes. É por isso que eu tenho 100% de certeza que Cavaleiros do Zodíaco tem que acabar. E eu vou te explicar por quê no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A nossa história sobre Cavaleiros do Zodíaco começa com o Masami Kurumada. Já ouviu esse nome? Ele era um rapaz muito criativo que tinha um sonho: fazer um mangá de luta livre. Ele pensou luta livre porque ele gostava muito mais de esportes individuais. E ele também teve como inspiração o Karate Kid, que foi lançado em 1984. A história que ele queria fazer era sobre um jovem karateca, que se chamava Seiya, que ele tinha uma assistente e ele tinha um mestre que via potencial nele. Só que o pessoal falou assim: ah, entendi, a ideia, o estúdio não vai aprovar muito essa ideia não, mas fica pra próxima, né? Mas ele não desistiu e falou assim: bom, não vão aprovar isso, mas talvez eu possa fazer alguma coisa com luta, mas dar uma incrementada. Aí ele logo pensou em mitologia grega. Mitologia grega é um negócio que eu gosto bastante. E ele pensou em fazer em um estilo narrativo que se chama Neketsu. Neketsu é um tipo de narrativa em que o personagem não é muito raso, para que a história não fique repetitiva. E ele também queria quebrar com um padrão que sempre teve lá nas histórias japonesas, que é o padrão de roupa. Você vai ver, por exemplo, um Yu Yu Hakusho ou outras produções, você vê que o pessoal sempre tá com uniforme de escola. É interessante isso, que eles são sempre estudantes, né? Ele mesmo tinha uma outra produção que se chamava Otokozaka. E ele queria quebrar isso, vamos mudar essas roupas. Aí ele foi fazer aquele painel de inspirações que a gente vai fazer, né? A gente pega um pedacinho daqui, um pedacinho de lá e vai montando o bolo do que a gente quer fazer de fato. Uma das primeiras inspirações foi um livro que se chamava Sexy Robot, de 1983. Ele também gostava muito das roupas dos monges Kazaya, que eram monges lá do século X. E ele, claro, deu uma olhadinha naquelas armaduras gregas, com aquele pessoal que tinha os gominhos. A gente não precisava nem malhar na Grécia Antiga, que o tanquinho já estava defendido das armaduras. Era bom demais. E a partir de 1984, começa o processo de criação. O primeiro nome que ele pensou para essa produção seria Giga no Rin, que seria Rin um nome próprio, né? Que seria Rin das Galáxias. Ele já estava falando com mitologia grega, né? Até porque a primeira coisa que ele tinha criado era o meteoro de Pégaso. Os 4 cosmos se uniram ao cosmo de Seiya. Isso é incrível! Me dê sua força, Pégaso! Meteoro de Pégaso! Então ele tava pensando numa coisa mais mística, assim. Só que ele falou: ah, não, mas eu vou pôr aquele personagem que eu tinha criado, o Seiya, vou voltar com ele. E aí ele criou Saint Seiya, que na tradução livre aqui vem como lutador divino Seiya. É porque eu sou um guerreiro, não tão santo. Mas assim, o Seiya mesmo não foi muito criativo, mas o personagem foi inspirado em um outro personagem dele, que era o Ryuji Takane, de uma outra produção dele que foi o primeiro sucesso, inclusive de 1977, que era Ring ni Kakero. Só que tinha uma explicação pra isso, não é preguiça não, é porque ele tinha adotado uma técnica que um outro mangaka tinha falado, que era o Star System. Basicamente, ele falava que os personagens dele, eles eram atores e eles meio que iam para produções que ele estava fazendo. Então ele, sabe, como se fosse o Jack Nicholson, vinha para fazendo um outro papel? Era tipo isso. O Seiya, né, aquele personagem ali, ele era um ator para outras produções do Masami Kurumada. Para exemplificar, é que nem o Jamanta que voltou em Torre de Babel e depois ele estava em Belíssima, é a mesmíssima coisa. E em 1º de janeiro de 1986, ele começou a veicular a história na Weekly Shonen Jump,
que vários sucessos grandes vieram de lá. E assim ele publicou até 1990. Aí que tá uma coisa que a gente não pensa, né? Que a gente pensa assim, não, Cavaleiros do Zodíaco, um sucesso instantâneo, nossa senhora, um sucesso meteórico. Mesmo que eu tenha perdido os meus 5 sentidos, o fogo da minha vida ainda está aceso. Enquanto o fogo estiver aceso, o meu cosmos se elevará até o infinito. O meu cosmos só irá se extinguir quando eu estiver morto. Mas o mangá até que ele foi razoável, sabe? Não foi aquela coisa muito bem. E isso até os 18 volumes que tinham sido lançados virarem anime. Porque é aí que a coisa começou. Os guardiões do universo onde vencer o mal. A gente pensa que Cavaleiros do Zodíaco fez sucesso do nada, né? Ou que a história poderia ser muito boa, ou que tinha algum fator ali que fosse determinante para o negócio explodir. Realmente explodiu, foi um sucesso. Mas eles contaram com um pouquinho de sorte, né? E muito planejamento. Porque transformar isso num anime, num desenho animado, já era uma ideia que já estava consolidada mesmo antes do mangá ser lançado. É aí que entra um estúdio bem conhecido que é a Toei Animation, que já fez Dragon Ball, já fez Sailor Moon, já fez Digimon, One Piece, só desenho assim, famosíssimo. Mas aí eles fizeram uma parceria com uma televisão que chamava Asahi, aí, né, o japonês é difícil, porque eles meio que estavam procurando no mercado algum tipo de desenho de heróis para eles começarem a produzir e veicular. Só que aí eu vi na conversa e falei assim, ó, me interessa muito essa conversa aí. Só que a Bandai, que tava de butuca assim, falou assim, essa conversa que vocês estão tendo aí me interessa demais da conta. O que vocês acham de eu produzir os bonecos, os brinquedos desse desenho aí? Aí, claro, isso aqui vai ser muito bom, né? Vai que lança o anime, o mangá, aí já tem os bonequinhos, aí vai ser uma delícia total. Tudo pronto para lançar, tudo engatilhado. A primeira leva de Cavaleiros do Zodíaco contava com 144 episódios, e isso referente aos 18 volumes de mangá que eles tinham, e começou a ser exibido em 1986. Para esse anime, eles contavam com 2 ilustradores e um cara que fazia as trilhas sonoras, que era o Seiji Yokoyama. Você talvez não saiba quem que é, sim, mas ele fez a trilha do Metalder, o Homem-Máquina, que passou aqui nos anos 90 na Band. Você lembra? Só para você entender, nesses 114 episódios já tinha a divisão de sagas que a gente conhece. Do 1 ao 73 a gente pode chamar de saga Santuário, do 74 ao 100 a saga de Asgard e do 100 ao 114 a saga de Poseidon. Só que em 1989 a saga parou, os desenhos não produziam mais. E a gente ficou meio assim pensando, mas parou por quê? Por que parou? Será que deu alguma treta de estúdio? Será que aconteceu alguma treta apocalíptica que apareceu no TV Fama lá? Falando, na verdade, ninguém sabe o que aconteceu de fato. Tem muita gente que fala sobre treta, sobre desacordos comerciais, mas aparentemente realmente não aconteceu nada. Tinha um grande problema, na verdade, que o desenho, ele ultrapassou o mangá. Então, enquanto o Masami Kurumada estava lá desenhando os negócios que ia acontecer ainda, o pessoal da Toei criou uma saga a mais, que era a saga de Asgard, que não estava no mangá, e também perguntou para ele assim, como é que vai terminar esse negócio aqui pra gente fazer no desenho? Porque você tá demorando. Aí terminou. Então, não tinha o que fazer, na verdade, sabe? Tava meio fora de compasso isso aí. Mas tudo isso a gente tá falando do Japão, porque depois Cavaleiros do Zodíaco veio pro Ocidente. O primeiro país ocidental em que Cavaleiros do Zodíaco desembarcou foi na França, onde eles mudaram o nome de Saint Seiya para um outro, que era Les Chevaliers du Zodiac. Les Chevaliers du Zodiac sont toujours à l'attaque. E foi esse nome que inspirou todos os nomes ocidentais que a gente tem. Na Ásia, no resto da Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, Cavaleiros do Zodíaco foi um sucesso comercial. Só que em 1990, o pessoal dos Estados Unidos, que adora fazer uma versãozinha só para eles, um pessoal meio marombado assim, resolveu fazer uma versão do Guardiões do Cosmo, que só foi achada depois de muito tempo, né, recentemente, por uma youtuber que se chama Ray Ramona, que achou isso numa comunidade de mídias perdidas. Isso aí fez um burburinho na época.
Mas os Estados Unidos, ele encrenca demais com as coisas. Tanto que em 2003, a DCI Entertainment, né, resolveu fazer uma versão que eles achavam que seria um pouco mais família, o Cavaleiros do Zodíaco. A gente sabe que aqui ele teve aquela repercussão meio, um negócio meio violento, de sangue, eles acharam também. Só que eles mexeram totalmente na história, dando origem ao dos 114 episódios, só se salvaram 40, eles deram uma resumida boa. O sangue ficou azul, mudaram o nome dos personagens, a história não fazia sentido. Eu não preciso nem falar que o negócio deu totalmente errado, né? Porque tudo que mexe no original vai dar errado. E além disso, um desenho que tem uma fama assim de violento e tal, e que não agradou, ele não vende muito boneco, né? Então a gente consegue ver aí que os Estados Unidos é realmente um mercado difícil de se lidar com Cavaleiros do Zodíaco. Mas no Brasilzão o negócio tava voando. Nossa, época de ouro dos animes, graças a Cavaleiros do Zodíaco, que passou aqui no Brasil de 1994 até 1997 na Manchete. A partir desta segunda, todas as aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco na versão integral, do primeiro ao último capítulo, às 10h30 da manhã e às 6h15 da tarde. E aqui foi uma parceria, inclusive, muito inteligente. A Santoy ofereceu os episódios do Cavaleiros do Zodíaco para a Manchete passar, e em troca, eles queriam espaços publicitários para fazer comercial na televisão dos próprios bonecos do desenho. O negócio já tinha dado um certinho, ele sabia que ruim não ia dar. Bandai apresenta os Cavaleiros do Zodíaco. Câncer são os guardiães do universo. Áries tem coragem para vencer. Mas além dos bonecos, tiveram outros produtos muito legais. Inclusive a Rosita lançou uma coisa que, se eu soubesse que existia na época, eu ia com certeza pedir pra minha mãe, e ela não ia dar, né? Porque realmente era caro, mas eu ia ficar doido. Lute para conquistar a sua armadura. E entre você também para os Cavaleiros do Zodíaco. Pra você ter uma ideia, em 94, Cavaleiros do Zodíaco gerou 100 milhões de dólares de lucro. A Santoy vendeu 800 mil bonecos. Vocês têm noção do tamanho que é isso? Aí o negócio começou a espalhar de vez. Tanto que em 1995 chegaram os materiais escolares dos Cavaleiros do Zodíaco. Ai, meu Deus. Cola com você. Chegou a linha escolar Cavaleiros do Zodíaco. Super lancheira com garrafa térmica e porta-lanche. Super estojo para guardar seu material e uma super coleção que vai deixar a sua hora do lanche muito mais legal. Cavaleiros do Zodíaco caiu com uma luva aqui para TV Manchete, porque eles já estavam passando problemas, tanto é que em 1994 eles chegaram até a ficar fora do ar. Eles tinham muitas dívidas trabalhistas, tinham alguns problemas, mas Cavaleiros deu uma sobrevida para Manchete, conseguiu monetizar muito bem isso. Claro que dali não tinha jeito também, né? Mas assim, que ajudou, ajudou. Aquele vácuo que deu do Akira em 1990 até Cavaleiros em 94 foi também uma coisa muito importante para Cavaleiros dar certo, porque não teve nada ocupando a mente da juventude. Então, a molecada que tinha 6 anos na época do Akira, agora tinha 10 e estava vendo Cavaleiros, né? E quem viu Akira, viu Cavaleiros porque já gostava de mangá. A audiência era tão grande, tão enorme, que até os outros canais que estavam babando querendo os Cavaleiros do Zodíaco tinham que pôr o rabinho entre as pernas e entrar na onda. Eu não sei se você lembra, mas até no programa da Xuxa, a Larissa e o William foram lá cantar o tema de abertura de Cavaleiros do Zodíaco. Eu só queria lembrar que no canal a gente já entrevistou a Larissa Tassi, que canta as músicas lá do CD de Cavaleiros do Zodíaco, canta a saga de Hades, e o link tá aqui em cima, tá? Se eu fosse você, eu ia assistir, que ela é muito gente boa. E tudo que faz muito sucesso ganha o quê? Um filme. E isso aconteceu em 1995. Não é bem que ganhou um filme por aqui, mas eu vou explicar melhor. Mas foi lançado Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Abel, irmão de Atena. Ele vem com a missão de destruir a Terra. Quem são eles? Os Cavaleiros do Zodíaco precisam impedir sua fúria e salvar Atena do domínio de Abel. Olha só, Cavaleiros do Zodíaco foi lançado no cinema e competiu com Pocahontas e Batman Eternamente. E na estreia, Cavaleiros do Zodíaco tinha mais salas do que todos esses outros filmes. Olha o nível.
Na estreia, foram vendidos 1.048.023 ingressos para Cavaleiros do Zodíaco. Foi a terceira maior bilheteria de 1995. Pocahontas ficou em segundo, e qual que você acha que foi o primeiro, Barbarelando? Assim? Aí você tinha falado de Batman? Mas você acredita que foi Gasparzinho? Meu Deus. O primeiro. Não, é muito bom também, mas... Não, é bom, mas você não espera Gasparzinho ser o primeiro lugar de bilheteria de 95. Mas olha só de quem que ganhou, ó. Baby, um pouquinho atrapalhado, 101 Dálmatas, Power Rangers, na época, aquele filme, e o Menino Maluquinho. Pra ser um desenho animado de nicho, que é um anime, uma coisa que tá chegando no Brasil agora, vocês vão me desculpar, mas é coisa pra caramba, né? E como fez bastante sucesso, todos os filmes de Cavaleiros foram lançados aqui em 1995. Outros jovens, cheios de coragem, de poder, chegaram acompanhando Saori Kido, a reencarnação de Atena. Só lembrando que, na verdade, todos já tinham sido lançados há muito tempo no Japão, né? Que eram Cavaleiros do Zodíaco, o Santo Guerreiro de 87, A Batalha dos Deuses de 88, A Lenda dos Defensores de Atena de 88 também, Guerreiros do Armagedon de 1989 e o Prólogo do Céu de 2004, né? Que não saiu em 95 porque não tinha voltado ao futuro, mas teve esse também. Essa a gente chama como se fosse a primeira fase de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, mas teve uma segunda. Por incrível que pareça, foi na Band. Cavaleiros do Zodíaco. Com esses heróis, a aventura e a ação estão garantidas. No começo dos anos 2000, a Band na TV aberta e o Cartoon Network na TV fechada estavam passando Cavaleiros do Zodíaco. E o negócio bombou de novo. Até porque em 2004 foi lançado aqui no Brasil oficialmente o mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Olha o tempo que demorou. De todos os tempos, de Masami Kurumada, Cavaleiros do Zodíaco, o mangá que deu origem ao anime, com os segredos que você nunca verá na TV. Aqui você acompanha a saga de Seiya e seus amigos do início ao fim, sem cortes e com muitos detalhes de arrepiar. Ele já veio com algumas correções do espanhol, né? Porque assim, tiveram várias traduções ali, porque tanto o anime quanto o mangá tiveram fonte espanhola, que eles devem ter traduzido do inglês e o inglês traduzido do japonês, ou seja, vários problemas. O mangá com a história clássica aqui no Brasil vendeu 50 milhões de unidades. Foi muita coisa. Inclusive, tem até um boato falando que Cavaleiros do Zodíaco só fez sucesso no Brasil. Mas, na verdade, isso é uma mentira. Não é que fez só sucesso no Brasil, é porque o sucesso daqui foi absurdo, entendeu? Nos outros lugares fez muito sucesso também. E tem até comerciais disso para provar, porque a gente prova em dinheiro, em números, né? Em brinquedos. Serán luchas sobrehumanas con duelos decisivos, nos dirán quién portará la armadura sin igual. Son torneos especiales, batallas fratricidas, el que salga victorioso entre todos la tendrá, quien ganará. E a França, eu não sei se a França deveria ter recebido o Cavaleiro do Zodíaco, porque eles não têm muita noção não, olha só. E depois que saiu da manchete, os brinquedos estavam mais liberados e começaram a aparecer alguns produtos. Mas eu tinha a sensação que fora os bonecos, assim, a gente tinha um pouco menos de ações promocionais de Cavaleiros do Zodíaco, de brindes, porque ele estava condicionado a Santoy, né, os brinquedos. Mas vamos ver alguns dos produtos que foram lançados entre 95 e 2000 que não eram da Santoy. Vamos ver se você lembra. Primeiro, tinha um monte de revista da Ultra Jovem falando sobre Cavaleiros do Zodíaco. Quero. Um monte da revista Herói. Também quero. Herói. Mais páginas, mais aventura. Tinha o álbum de figurinhas dos Cavaleiros do Zodíaco. Tinham as balas Zung, que eram as balinhas vermelhas, todas açucaradas, delicioso. Ai, Renato, você vai desbloqueando uns trem na gente. É bom, né, Barbarelão? Onde que eu arrumo essa bala de novo? Jesus! Fiquei sabendo que, inclusive, um álbum das balas Zung, aquele papelinho, tá vendendo no Mercado Livre, tem uma R$2.100. Claro, os VHS fizeram muito sucesso dos filmes, vinha até na revista do jornal do Estadão, era muito da hora. Tinha um CD também, né, que foi feito em 1995, que vendeu 500 mil de cópias. Foi o terceiro álbum mais vendido da Sony naquele ano.
tinha camisetas que eu não sei se eram de procedência original, Aurelano. E em 1995, o Leite Ninho, Ninho, não sei como é que a gente pode falar, lançou como se fossem uns Tazos, que a gente não pode chamar de Tazo, mas era dos Cavaleiros do Zodíaco, Aurelano. Eu não sabia que isso existia e eu queria muito ter isso. Meu Deus do céu. Tinha fichário, tinha caderno, tinha mochila, não tinha nada disso. Teve um jogo de tabuleiro da Grow de 2004. E o melhor pra mim, porque eu sou o nerdola que fazia jogos no RPG Maker. Alguém já ouviu falar de RPG Maker? Basicamente é uma plataforma que você cria os seus próprios RPGs. E os fãs fizeram 2 versões de Cavaleiros do Zodíaco, que eram jogos que a gente tinha aqui no Brasil. Um que foi feito no ano 2000, da saga das 12 Casas, que é o que eu mais jogava, nossa senhora. E um de 2003, que já tinha a saga de Hades. O negócio nem tinha saído aqui no Brasil, o pessoal já tava fazendo RPG Maker. O que me lembra uma sessão bem importante da gente falar aqui. Porque eu sempre achei muito estranho de não ter jogos de videogame de Cavaleiros do Zodíaco, sendo que foi um sucesso tão grande. A gente não achava nenhum tipo de jogo aqui em japonês e tal. Será que teve? Teve muito. Aqui no Brasil é bem verdade que quase não teve, né? Todos eles eram exclusivos do Japão e eram, nossa, eles acertaram a mão, viu? O primeiro se chamava Saint Seiya Ougon Densetsu. Olha só. O segundo foi Saint Seiya Ougon Densetsu Kanketsu Ren, que foi lançado em 1988 e contava a história das 12 casas. O mais legal disso tudo é que você podia trocar o cavaleiro que você jogava e ele era uma mistura de jogo de plataforma com um jogo que você vai andando e batendo como se fosse briga de rua, mas adicionando um elemento RPG de Pokémon. Gente, eu precisava ter jogado isso e não sabia. O terceiro jogo se chamava Saint Paradise Sakyo no Seishitashi, de 1992, que saiu para Game Boy. E você tá achando que saiu no Game Boy é um joguinho simples? Era bem carinha de Pokémon, naquele Pokémon bom, sabe? Oh, meu Deus, eu queria tanto jogar. Esse já contava aquela primeira saga do Torneio Galáctico, né? Que o Seiya dá um soco no coração do Shiryu. Ai, meu Deus, eu adoro Cavaleiros do Zodíaco. Vamos ver de novo. Vamos, pelo amor de Deus. Puxa, muito bom, Seiya. Agora eu posso escutar claramente o coração do Shiryu. E em 2003 teve um remake do primeiro jogo lançado lá no Japão, que se chamava Saint Seiya Ougon Densetsu Ren Perfect Edition. Que tem até uma curiosidade aqui. Ele foi lançado num videogame portátil exclusivo da Bandai, que se chamava WonderSwan Color. E eu devo ressaltar que obra de arte de jogo, mas era bonito num nível que eu não estava preparado. Em 2003 eu não estava preparado para isso. E só em 2005 que chega o primeiro jogo pro ocidente, já no PlayStation 2. Baby! Pan! Esse aqui eu joguei, mas assim, é literalmente até o controle quebrar. Eu quebrei no mínimo, uns 5 controles. Você acredita que eu aprendi a soldar, usar ferro de solda por causa desse jogo? Porque eu tinha que reparar, eu comprava lá os controles piratas para poder reparar o analógico que eu quebrava. Era bom demais. Se chamava Saint Seiya The Sanctuary, só que eu joguei a versão em francês que se chamava Le Chevalier du Zodiac, Chapitre de Sanctuaire. Eu aprendi a falar francês nessa época. Les Chevaliers du Zodiac, chapitre du Sanctuaire. Sabe por que a gente quebrava o controle? Porque o Seiya, a Saori, ela não faz nada, né? Só fica lá enchendo o saco. Aí ela ficava assim, Seiya, se levante. E você tinha que ficar apertando assim, ó, esfregando o controle. Aí ficava eu e o Pedro. Eram 2 controles que iam embora, né? Porque a gente ficava tentando levantar. Seiya.
Em 2006 saiu a continuação da saga de Hades, mas era basicamente o mesmo jogo com mais personagens. Era bom demais igual, né? Em 2013 saiu o primeiro jogo legendado aqui pro português do Brasil. A gente que é um mercado tão grande assim, pro Cavaleiro do Zodíaco, eu achei estranho chegar só em 2013. Que era a Batalha do Santuário de PS3, né, PlayStation 3, que também depois saíram os Bravos Soldados, mas o Bravos Soldados até foi bom, mas o primeiro ali não empolgou tanto, era meio estranho. E em 2017 chegou o Saint Seiya Online aqui no Brasil, que já tinha sido lançado lá em 2013, no Oriente. Mas é aquele negócio, você sabia que existia? Pois é, eu também não. É um negócio que realmente não empolgou. Tanto é que fica passado batido aí. E em 2015 veio o primeiro jogo dublado, com os dubladores originais, que era Saint Seiya Alma dos Soldados, que saiu tanto para computador quanto PlayStation 3 e PlayStation 4. Teu sacrifício não será em vão! Meteoro de Pegasus! Por favor, me perdoe! Eu já lhe disse que o cosmo é o fator que determina a força de um cavaleiro. Tente me acertar agora, com todo o gelo que tiver. Mas a gente precisa bater um papo sério aqui, porque eu acho que Cavaleiro do Zodíaco tem que acabar. Quando eu falei, você deve achar até estranho. Eu falei assim, ué, mas Cavaleiro do Zodíaco não acabou, ainda não tá passando ainda, o que tá acontecendo? Pois é, isso é uma grande novela. Depois que ele passou na Band, ele fez um grande sucesso, mas só que ele deu uma adormecida aqui no Brasil, né? Foram lançados jogos e tal, mas lançar os jogos de um negócio que não tá passando na televisão ou que a gente tá entrando em contato não é a mesmíssima coisa, não dá tão certo assim. E pra você ter uma ideia, a saga de Hades, que tinha sido escrita lá nos anos 90, só foi virar anime em 2002. Ela nem foi lançada na televisão, ela foi lançada direto pra OVA, que é como se fosse, sabe aqueles arquivos .rmvb que a gente assistia, os animes no computador? No Brasil mesmo, só chegou em 2006 um DVD, tinha os episódios, mas a gente, sabe quando a gente tá assistindo uma coisa, quer saber a coisa, mas perde o fio da meada? Porque dos anos 90 até 2006, não, é longe demais. E só que o pessoal é olhudo grande no dinheiro, né? O dinheiro move o mundo. Tanto é que eles começaram a fazer algumas outras produções de Cavaleiros do Zodíaco. Mas vamos dar uma olhadinha no que saiu. Em 2012, eles lançaram o Saint Seiya Omega, que era uma história que se passava 25 anos depois dos eventos de Cavaleiros do Zodíaco ali, a saga do Poseidon e tal. Pegasus. Você disse Pegasus, é? Então você tá querendo dizer que você tem alguma ligação com o lendário Cavaleiro de Pegasus, Seiya? No Brasil foi lançado em DVD e teve 2 temporadas. Não foi muito bom, né? E tem um detalhe aqui, não tem nenhum pitaco do autor original. Em 2015 foi lançado o Soul of Gold, que era a história depois da saga de Hades, só que dos Cavaleiros de Ouro. Tiveram poucos episódios, foi uma série comemorativa dos 40 anos do trabalho do Masami Kurumada, mas assim, não era o Cavaleiro Zodíaco original, né? Em 2018 saiu Saint Show, que é a versão feminina dos Cavaleiros de Bronze, que mais uma vez não tem nenhum pitaco do criador original, de quem escreveu o negócio. Em 2019 teve aquele reboot na Netflix em que o Shun era mulher. Assim, a história se manteve minimamente a mesma coisa, eles quiseram dar uma atualizada para trazer um novo público, mas também não empolgou, né? Em 2023 teve Saint Seiya, o começo, o filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu não tive nem coragem de assistir, pra falar a verdade, gente. Porque, assim, eles têm muita vontade de entrar no mercado americano, mas ele também não tinha dedinho do autor. Gente, eles vão pros Estados Unidos com a pior das intenções. Tudo que eles fazem querendo entrar lá nos Estados Unidos porque o dólar vale muito dinheiro, é tudo feito pra ganhar dinheiro. A gente não tá afim de ver as coisas pelo dinheiro. A gente tá afim de ver pelo cara que escreve, pela história que a gente gosta. Ele que tem que continuar o negócio. Ele tem que continuar o negócio. E é por isso que eu acho que tem que acabar. Sabe por quê? Tanto tem que acabar, porque era pra sair, inclusive, mais filmes dos Cavaleiros do Zodíaco. E no ano que vem era pra ter uma produção em 2D dos Cavaleiros do Zodíaco, um anime clássico. Só que, como tá dando tão ruim essas novas produções, eles estão repensando, sabe? Então vamos parar de estragar o negócio aí, senão a gente vai ficar, né? Vai ficar sem, assim, vamos parar. E tem que acabar em outro sentido, porque, na verdade, o Masami Kurumada
pra quem não sabe, tem uma continuação da saga de Hades, uma saga canônica, bonitinha, que ele tá escrevendo, que se chama Next Dimension, que tá só no mangá até então, que supostamente talvez viraria essa próxima produção de animação. Imagina, a continuação de Cavaleiros do Zodíaco, mas para isso ele precisa acabar, porque, vambora, meu filho. Olha só, ele terminou de escrever a saga de Hades nos anos 90. A saga de Hades saiu em desenho só em 2002. Ele anunciou que ia ter a próxima, começar a escrever a próxima em 2006 e começou a escrever em 2009. Ele fez 13 volumes e tem 17 anos que nós estamos esperando a conclusão desse negócio. Então, eu falo categoricamente, Cavaleiros do Zodíaco precisa acabar. O autor precisa acabar de fazer a obra e eles precisam acabar com essa história de ficar fazendo desenho novo, porque ninguém vai assistir e vai arruinar toda a lembrança que a gente tem dessa série. E agora que eu já te falei tudo sobre o melhor anime de todos os tempos, eu quero saber qual que é o seu cavaleiro preferido. Eu não sei qual que é o meu, eu quero saber o seu. Põe aqui nos comentários o vídeo que eu quero saber. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E agora, mais do que nunca, bicho, eu preciso do seu like, do seu apoio para eu continuar trazendo essas histórias sensacionais aqui pro canal. O seu apoio pra gente é muito importante. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais uma história quentinha, fresquinha, crocante pra vocês. Então, adeus!